Bom dia, sétimo ano. Vamos continuar nosso estudo, capítulo 9, medidas na circunferência. É um capítulo de início que você vai lembrar de conceitos já estudados no quinto e sexto ano. Você vai lembrar que uma volta completa, ou seja, um giro completo em torno de uma circunferência tem 360 graus. Vai lembrar que a unidade de medida para medir ângulos é o grau, que essa parte da circunferência é chamada de arco, e toda essa junção vai te ajudar, a junção de conteúdos, vai te ajudar a medir arcos numa circunferência. Fazendo os exercícios propostos aí, você vai lembrar de tudo isso. Também nós vamos ver na página 407 e 408 o surgimento do grau na circunferência. Quem foi que viu isso? Quem foi que criou o grau dentro de uma circunferência? Foi chamado Hiparco, um estudioso da astronomia e matemático que observava o Sol, a Lua e os planetas, ou seja, o movimento em torno de uma circunferência, que dava o centro da Terra como o centro da circunferência. Então, Hiparco dividiu em 360 partes iguais uma circunferência. E ele criou, então, a unidade que nós conhecemos hoje, chamada de grau. O símbolo é essa bolinha. Então, essa medida pequenininha aqui, ó, da circunferência é chamada de grau, destacada em vermelho. Ele que foi quem criou isso. Nos ajudou muito. Até hoje estudamos assim, que esse tamanho dessa circunferência é chamada de grau. Mas astrônomos modernos precisavam de medidas ainda menores. Então, eles pegaram um arco de 1 grau, aquele vermelho, e dividiu em 60 partes iguais, menores ainda. Cada parte obtida passou a ser representada de um novo arco, menor, de 1 minuto, e eles colocaram um símbolo de uma vírgula para representar essa medida. Precisavam ainda medir unidades menores ainda que 1 minuto. Aí eles dividiram 1 minuto em 60 partes ainda menores. E cada uma delas corresponde a um arco de segundos, representado por 2 vírgulas. Então, em resumo, 1 grau equivale a 60 minutos, com uma vírgula aqui. 1 minuto equivale a 60 minutos, representados com 2 vírgulas. 1 grau equivale, então, a 360 minutos. Muito importante para você não confundir, seria que, apesar de usarmos os mesmos nomes, minutos e segundos, as subdivisões do grau não têm nenhuma relação com as subdivisões da hora, certo? Utilizadas para medir o tempo. Para medir o tempo, nós usamos 2 horas com H, 20 minutos com min e 30 segundos com S. Para medir o arco, nós usamos 15 graus com uma bolinha do lado, 30 minutos com uma vírgula em cima e 10 segundos com 2 vírgulas, certo? Nas operações já com adição, subtração, multiplicação e divisões envolvendo essas medidas em graus, o procedimento é a mesma do tempo. Então, temos aqui uma adição. Nós vamos somar 63 graus, 38 minutos com 22 graus e 52 minutos. Minuto com minuto, grau com grau. Somando, você observou que 90 minutos ultrapassou 60 aqui. Então, você precisa tirar 60 minutos e fazer a troca por 1 grau. Então, 60 minutos você vai transformar em 1 grau e 30 foi o que sobrou. Fazendo o cálculo, 85 mais 1 dá 86 graus e 30 minutos. Quando é uma subtração, a mesma coisa. Você tem 30 graus e 10 minutos. Você vai descontar 5 graus e 50 minutos. Desconta 1 grau daqui, tira daqui, empresta para o 10, porque o 10 não dá para tirar 50. Então, 60 mais 10 que é 70. 70 tira 50, sobra 20. 29 menos 5, 24 graus, certo? Você vai fazer os exercícios seguintes e agora a gente vai ver um pouquinho sobre ângulo central. No sexto ano, você já aprendeu que um ângulo é formado pelo vértice e os seus 2 lados, formados por 2 retas, 2 semirretas, certo? Que tem o ponto P como ponto de origem, certo? Este aqui é um dos lados do ângulo, este daqui é o vértice do ângulo e esse é o outro lado do ângulo. Essa medida aqui, ó,
nós indicamos como medida do ângulo. Aqui é o ângulo central, certo? Na figura ao lado, o ponto O é o centro da circunferência. Observe que o ângulo POQ tem o vértice sobre esse centro aqui, ó, da circunferência. Por isso, é chamado de ângulo central. Então, essa abertura é chamada de ângulo central. Os lados desse ângulo cruzam a circunferência no ponto P e no ponto Q, certo? Então, olha aqui, tá cruzando aqui. Desse modo, dizemos que PQ é o arco correspondente. Isso aqui é um arco correspondente a esse ângulo aqui, certo? A medida do ângulo central está ligada apenas com o arco correspondente. Essa medida está de acordo com esse arco correspondente aqui, ó, certo? A medida do ângulo central está ligada apenas com o arco correspondente, não dependendo do seu tamanho, ó. Olha, certo? Não depende. Tem 3 circunferências com a mesma abertura aqui no ângulo central. Então, o ângulo central é das 3, essa mesma abertura. Isso não influencia, certo? Não influencia esse lado, porque o que nós estamos estudando seria o ângulo, a abertura, e não o tamanho da circunferência. Certinho? Então, fazendo os exercícios, vocês vão conceituá-lo, vão aprender, vão entender que a medida do ângulo central em graus é igual à medida do seu arco correspondente. Então, aqui, ó, é um arco. Aqui é a abertura angular. Então, essa abertura aqui, ó, é a mesma daqui, certo? Da mesma aqui, ó. Nós não estamos medindo a circunferência, nós estamos medindo o arco central. Então, quando eu abro essa abertura, eu faço essa abertura angular aqui, eu estou medindo o ângulo central, certo? Então, eu posso ver por aqui ou por aqui. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o uso do transferidor, certo? Que você já aprendeu lá no 6º ano, com desenho geométrico e também com matemática, certo? Você tem 2 escalas para olhar, essa daqui está no sentido anti-horário e essa no sentido horário. Esse aqui é o mais usado, certo? Transferidor mais usado para nós. Também você tem o de 360 graus, certo? E agora você vai lembrar disso para medir o exercício aqui que está pedindo para medir os ângulos dentro de uma circunferência. Com o seu transferidor, você vai medir em graus os seguintes arcos da circunferência. Ele quer que você meça de A, B, C. Um arco que começa no A, passa por B, termina no C. Quando tem essa voltinha em cima das letras, isso indica arco. Então, começa no A, passa por B e vai até o C, certo? Então, você vai medir essa abertura aqui em graus. Quanto que é essa abertura? Veja bem que o centro do seu transferidor tem que estar alinhado com o centro da circunferência. E o seu zero do transferidor tem que estar alinhado com um dos lados do seu ângulo, que no caso é de A até o zero. De A a O, certo? Então, a abertura aqui, nós vamos ver, ó. Está dando até aqui 120 graus, certo? Porque olha que eu usei esse zero, não usei o 180. Eu usei o zero para começar. Então, eu vou usar essa escala aqui, ó, no sentido horário, certo? Vou parar no 120. Então, essa abertura tem 120 graus. Certinho, pessoal? Até a próxima aula.